Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é mais um episódio do ConaCast, o podcast da Conac, onde a gente fala sobre assuntos de administração condominial, assuntos sobre imobiliária, de uma forma, claro, sempre leve e trazendo informações pertinentes e relevantes para você que nos acompanha. Meu nome é Felipe Diuana, vou apresentar mais um episódio para vocês e mais uma vez com a companhia dela, Paula Morgado. Tudo bom, Paulinha? Tudo ótimo. Acho que o nosso objetivo aqui é trazer informações, boas práticas do que acontece no universo do condomínio. Se você é síndico, morador ou simplesmente se interessa pelo tema, vem aqui, acompanhe a gente. Antes da gente começar, quero fazer aquele pedido especial para vocês, para seguir a gente no nosso Instagram, Conac_Condomínios e também no Conac_Imóveis. E é óbvio, se você está aqui escutando a gente, aproveita para seguir a gente no YouTube ou no Spotify, seja lá onde você estiver assistindo. E bota para seguir, ativa a notificação, faz aquilo tudo que você sabe que é muito importante pra gente. Sobre o que a gente vai falar hoje, Felipe? Sobre o que nós vamos falar hoje, Paula? Hoje nós vamos falar sobre condomínio antirracista e como construir isso. A gente está aqui lançando esse episódio no mês de novembro, que é o mês da consciência negra. Então a gente aproveitou para trazer essa pauta que, se vocês lembram bem, ficou faltando no episódio que a gente falou sobre diversidade. A gente trouxe vários temas e acabamos não entrando na pauta racial. E a gente até comentou com a doutora Marisa, tá faltando falar disso, mas isso aqui dá um episódio inteiro só sobre isso. Esse episódio chegou. E para isso, é claro, a gente trouxe quem pode falar muito melhor do que a gente sobre o tema, que é a Ana Paula Vieira, síndica profissional, especialista em condomínios do programa Minha Casa, Minha Vida e integrante do movimento Chá das Síndicas. Seja bem-vinda, Ana Paula. Obrigada, Paula. Obrigada. Muito obrigada, Conac. Muito obrigada, minha colega aqui ao lado. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui e vamos falar, né? Vamos falar com propriedade sobre esse assunto, porque muitas das vezes as pessoas não se reconhecem preconceituosas e nós vamos demonstrar que elas fazem atitudes preconceituosas que sim. E como vocês já viram do lado da Ana Paula, a gente tem também aqui a Jéssica Bonfim. Ela é síndica profissional, formada em Direito e é sócia da Espásio Síndicos Profissionais. Muito bem-vinda, Jéssica. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite, Ana. Obrigada pelo convite, Felipe. Agradecer a Conac pela oportunidade. Eu acho que um assunto como esse é muito importante, que a gente não tenha tabu para falar sobre, que a gente fale de maneira clara, com leveza e tratando como qualquer assunto, né? Tem que ser um assunto que precisa ser discutido na mesa do meu café da manhã, no meu escritório, num evento social, na praia, num bar, em qualquer lugar, como qualquer assunto que você conversa. A gente precisa entender que isso não é uma separação, isso é um assunto que precisa ser normalizado, que a gente precisa ser tratado de igual. A referência de, essa pessoa preta, essa pessoa... A característica tem que ser feita de uma mulher com as qualidades tais, atribuições tais, X, Y e Z, e não essa separação. Eu acho que hoje a gente vai ter oportunidade, né, Ana? Sim. De mostrar que somos pessoas como todas as outras, temos a nossa capacidade, nossas escolhas e estamos aqui para provar isso. Exatamente. Eu quero começar falando, eu trouxe logo à tona no início, o podcast que a gente gravou com a doutora Marisa, que a gente falou sobre diversidade, entramos na pauta de gênero, entramos na pauta LGBT, entramos até na pauta social, mas a gente não entrou exatamente na pauta racial. E eu lembro que quando a gente tratou desses outros temas, a gente falou sobre como que o condomínio é um reflexo da sociedade. Se algo existe na sociedade, não tem como achar que no condomínio não vai existir. E aí, nesse contexto, é claro que eu acho que a gente tem que começar falando sobre o racismo estrutural, entender mais ou menos o que é e como ele se aplica nos condomínios. Então, eu queria começar perguntando para você, Ana Paula, você pode explicar pra gente mais ou menos o que é racismo estrutural, que é um nome que tem se falado muito e, a verdade, muita gente não entende o que significa. Então, o racismo estrutural, na minha visão, né, na visão que eu tenho hoje, é que as pessoas negras, elas não se sentem à vontade em todos os ambientes. E hoje, conforme qualquer etapa da nossa vida, as pessoas são inteligentes em disfarçar o preconceito delas. Então, por exemplo, eu sou especialista de condomínio Minha Casa e Minha Vida. Claro, a porcentagem de pessoas negras
pardas, né, mestiças lá, é bem maior do que você ir para uma outra área e para um outro perfil de condomínio. Não que isso seja zerado, mas o comportamento é diferente. Quando você está num condomínio que todo mundo se parece, você não percebe nada de diferente. Quando as pessoas são diferentes, elas começam a colocar obstáculos educados. Ah, o meu filho não estuda na mesma escola que o seu. Ah, a minha educação não foi igual à sua. Já existe gente que não entra nem no elevador. Eu conheço pessoas que não entram no elevador. Eu já fui também solicitada para retirar-se do elevador e ir para o elevador de serviço. Aí eu falei, por que, senhora? Esse aqui está quebrado? Não está quebrado. Porque eu tenho o direito de utilizá-lo do mesmo jeito que a senhora. Eu estou vindo visitar uma pessoa. E mesmo quando eu fui empregada, tá, gente? Eu já trabalhei durante 15 dias em casa de família, aqui mesmo em Copacabana, que é onde eu nasci. E eu não usava o outro elevador. Não usava. Na Paula, você estava desrespeitando regras? Você é uma síndica. Não, eu não estava desrespeitando as regras. Eu falo para todo mundo lá do meu condomínio, para as crianças, para os adolescentes e para as síndicas que tem lá no projeto. Nós temos que nos posicionar como cidadãos. A maior lei do mundo, que é a lei constitucional, diz que todos nós somos iguais. Então, por que a gente vai dar brecha para a pessoa tratar a gente diferente? A gente não precisa nem falar do racial. Nós somos iguais perante todo mundo. Então, a gente que tem que se posicionar. Só que as educações culturais também complicam. Eu não fui criada para isso, né, gente? Eu percebi que eu era preta, que as pessoas estavam tendo preconceito contra mim, depois, bem dizer, de adulta. Antes eu não percebia. Aproveitando, então, passando isso até para a Jéssica, porque a gente já entra numa questão condominial. A gente tem muitos condomínios no Rio de Janeiro com convenções bem antigas e regulamentos internos completamente racistas que datavam uma época e de lá já não caberiam, né? Mas eram feitos. Como o condomínio pode se posicionar até da parte jurídica quanto a isso, porque ele não estará mais seguindo o que está escrito, mas como a Ana Paula mesmo disse, a gente tem uma Constituição em vigor que supera isso. Me explica um pouco. Deixa eu só complementar um pouco a fala da minha Claro. colega, de maneira bem resumida, tá? Quando a gente fala muito do racismo estrutural e as pessoas realmente tendem a não entender o que é isso, de maneira bem resumida, após a abolição da escravatura, você continua a tratar os pretos como eles eram tratados naquele período, tá? Então, isso daí tem a ver com a parte social, onde você acha que para determinados serviços só serve uma pessoa preta, tá? Para determinadas moradias só serve uma pessoa preta. Para andar no elevador de serviço, se você é preto, você precisa estar lá. Então, de maneira bem resumida, é isso. É a continuidade do que acontecia, né? Na escravidão, e após se libertou, não houve encaixe, porque não houve qualificação, não houve nada, e a gente continua, né, perpetuando isso. E voltando para a sua pergunta, eu já peguei uma convenção onde proibia a entrada de pessoa preta, pessoa de cor, na verdade vem escrito esse termo, proibida a permanência nas áreas comuns de pessoa de cor, né? Como vem grupo de jogos, né, alguns termos bem antigos. Legalmente, a gente, quanto síndica, a primeira coisa a fazer é consultar um jurídico, né? Porque hoje, quando a gente trabalha como síndica, a gente deixa... Eu, no caso, não atuo mais na área do direito e acabo contratando um advogado especializado em condomínio para que possa me assessorar nessas questões. E nos condomínios que eu tenho, um deles tem uma constituição dessa bem antiga, inclusive a equipe da doutora Marisa, que está me ajudando. E aí, a primeira é uma denúncia simples, que é você trazer o conselho para a tona, porque às vezes as pessoas lêem aquilo ali, só é antigo. Não, só é antigo não. É antigo, é ofensivo, né? E é constrangedor e é crime. E é crime. E aí a gente precisa denunciar. Se aquele condomínio não tomar nenhuma atitude, porque também existe, às vezes, ali um descaso sobre o documento. A gente, às vezes, as pessoas, elas têm preguiça de ler, né? E às vezes você tem uma convenção de tantas poucas páginas que as pessoas não leem. E aí, quando você chegou, que você assumiu o condomínio, fez a vistoria, encontrou textos nesse sentido, cabe uma denúncia e um apoio jurídico de alguém especialista em condomínio para que você possa modificar essa tua convenção. Esse é o primeiro passo. Sim.
Eu acho que aqui você já entra até na minha próxima pergunta, que eu ia falar da importância de pessoas pretas nessa posição de poder, né, como, por exemplo, um síndico dentro de um condomínio, para revisitar esse ponto, por exemplo. Talvez um síndico branco não se atentasse a essa situação ali da convenção, como você falou, sei lá quantas páginas, e vai passar. Então, às vezes, uma pessoa precisa ter uma pessoa preta nessa posição para trazer à tona. Que outros exemplos vocês trariam para levantar a importância dessa representatividade dentro do condomínio? Eu acho o seguinte, por exemplo, vamos por mim, né? Mulher preta, mãe solteira, aí vou lá, ganho uma assembleia para ser síndica de um condomínio com 300 unidades. Quem está presente em maior número dentro da assembleia? Os homens. Só que na hora de eu me vender, ok. Só que quando eles viram que eu não ia fazer o que eles queriam, começou. Começou o quê? As pessoas me desrespeitarem. E aí foi a hora que eu tive que me posicionar. E aí a minha convenção, como eu fui síndica de implantação, né? A minha convenção, ela seguiu exatamente o que estava na lei. Mas eu também reconheço que, apesar do programa Minha Casa Minha Vida ser um programa muito bom, e eu bato a tecla em cima disso, o poder público, ele não tem esse feeling para poder colocar tudo em ordem. Uhum. Por exemplo, eu tenho um condomínio aqui na Lapa que a convenção diz que não pode ficar sem camisa. Gente, nós estamos no Rio de Janeiro. Quando chega no verão, é 40 graus, 38 graus. E a pessoa não pode sair para andar sem camisa dentro do condomínio, no elevador, ou se mora num condomínio que é de frente para a praia, né? E as pessoas se sentem muito ofendidas com uma coisa que é um documento. E aí, muitas das vezes, não vai só para o lado da cor. Por exemplo, eu estava com um síndico numa loja, ele estava escolhendo um cinto e eu estava com uma roupa comum. E a pessoa insistiu em chegar para mim e dizer: você sabe quanto que é o cinto? Você sabe onde que é a prateleira de não sei o quê? Eu não estava com uniforme, gente. Vocês dois estão de uniforme. Nós duas não estamos de uniforme. Quando você trabalha num lugar, Sim. você representa aquela empresa. Eu represento o Chá das Síndicas. Eu não vim porque eu ia gravar um podcast. Mas em outros lugares que eu frequento, eu visto com o maior orgulho a blusa do Chá das Síndicas, que todo mundo conhece. É uma blusa pink, com isso aqui bordado, bem cuidado. Então, gente, eu não consigo entender, eu não consigo enxergar esse preconceito da A gente estrutura. cai na estrutura. Eu nem sequer presto atenção se a roupa que eu estou vestida é condizente com o estabelecimento. Eu simplesmente vou abordar essa pessoa porque ela é uma pessoa preta. Sim. É automático. Assim como as pessoas... passa alguém de moto, se essa pessoa for preta, eu tenho medo. Se essa pessoa for branca, eu não tenho medo. O policial, infelizmente, se tiver 3 meninos brancos reunidos, mesmo que estejam, né, de maneira suspeita, numa praça, no cantinho, com alguma coisa em mãos, ele vai passar direto. Se tiver 3 meninos pretos reunidos, ele vai abordar. Correto. Esse é o racismo estrutural. Mas isso também cai na gente, sabia? Porque assim, ó, eu tenho 3 filhos, 2 meninos e uma menina. O tempo todo da adolescência deles eu ficava igual uma neurótica falando: leva a identidade, corta o cabelo, faz isso, aquilo, outro. Porque eu sabia que a sociedade era daquele jeito. Mas eu já me peguei também, muitas das vezes, uma pessoa negra atravessando na minha direção para perguntar uma informação. E você fica com Claro medo. que eu não correr, mas eu ficar com medo. Sim. E quando a pessoa vem até a mim, pede a informação e vai embora, gente, vocês não têm noção da tristeza que eu sinto. Eu falo assim: meu Senhor, eu fui preconceituosa. Porque eu sei a dor. Quem não não sabe a dor. Por mais que você... não quero ter empatia pela sua situação. Não tem. E aí, eu mesmo fico triste por ser assim. Mas é o que a sociedade faz. É igual, eu estava na Paraíba e lá passavam
crimes que estavam acontecendo aqui no Rio, mas não passa coisa boa. Sim. É aquilo que eu falei lá no Outubro Rosa. Ninguém fala assim, olha, você é uma síndica maravilhosa, olha, você mudou a convenção e a gente agora está respeitando todas as leis. Não, eles ficam esperando ela escorregar na casca de banana, aquela síndica, aquela mulher preta, aquela isso, aquela aquilo. Então, por quê? Para quê? A gente tem que trocar um pouquinho essa imagem que a sociedade traz pra gente para poder tirar um pouquinho desse medo. Eu conheço pessoas que elas não saem mais de dentro de casa depois da pandemia por conta desse medo que a gente introduziu através da televisão, da internet, em algumas pessoas. Maravilha. Acho que nesse seu relato, Ana Paula, tem um ponto que é muito relevante, que entra, na verdade, até no que a Jéssica também falou sobre a estrutura, que entra no viés inconsciente, que é um nome bonito que as pessoas que estudam essa questão de diversidade falam, né? Que não é o que a gente... Se a gente parar para pensar, a gente vai ver que, fiz uma besteira, falei uma besteira, pensei uma besteira. Só que já no inconsciente, por conta de toda uma construção, a gente acaba pensando assim, sem querer, como a Jéssica falou, no automático. E aí você tinha mencionado um ponto... que as pessoas, eu não lembro se a gente já estava no ar ou não, mas a gente sempre conversa aqui um pouquinho antes, falou assim, as pessoas hoje se preocupam em pelo menos esconder o preconceito. De certa forma, isso também não é um primeiro passo, digamos assim, porque realmente você construir, modificar toda uma sociedade de histórico escravocrata e fazer com que as pessoas deixem de ter esse viés inconsciente, entendo que é para cá de muitos anos. A gente não vai ser de ontem, do dia para noite. Mas se a gente conseguir, de alguma forma, constranger a pessoa a pensar dessa maneira, pensar de uma forma preconceituosa, é um caminho? Ou vocês acham diferente? Assim, eu na minha vida social, tá? A gente começa, né, na vida social. Eu tenho várias amigas, eu trabalhei muitos anos no sistema Petrobras, na alta administração. E assim, eu acho que por muito tempo, nem eu entendia que eu era preta. Porque ainda tem um problema, tá? Você ainda tem, além de ser preta, se você for uma preta bonita no padrão de quem tá dizendo que é, porque ainda tem isso, né? Sim. Qual é o padrão da beleza correta? A pessoa começa a disfarçar, como a Ana Paula falou. Ah, mas você não é preta, você é mulata. Ah, esse nariz mais fino. E esse cabelo enroladinho. Nossa, que pele bonita. Não, você não é preta. E aí você começa a olhar para aquilo. E aí a pessoa começa a querer te vestir de acordo com aquele padrão. Se você é muito jovem, né, a dica que vem, por que você não faz assim? Porque aquela pessoa tem um problema. E aí ela não se reconhece daquela forma. Então, assim, depois que você adquire a maturidade, que você começa a falar, pesquisar, estudar, que o assunto ficou aí mais moderno, mais em pauta, você começa a fazer com que as pessoas se reconheçam preconceituosas. E aí você pergunta assim, você tem quantos amigos negros? Aí a pessoa olha... Conta no dedo, né? E olhe lá. Quando você indica alguém para aquela boa vaga de trabalho, você já indicou um amigo negro? Quando você precisa indicar uma síndica para o seu condomínio, você indica o seu amigo preto? Você lembra dele? Você entende que eu tô com um atraso em relação a você e que mesmo que eu corra, jamais eu vou ter na mesma profissão de alto padrão, de um salário bem remunerado, um trabalho bem remunerado, eu ainda não vou estar ali com a mesma quantidade de pessoas. Então, eu até brinco, né? Brinco assim, gente, o dono do banco, o dono da escola, o dono da imobiliária, né? Ele é branco. Será que se esse cara entender que ele pode levar com ele e já tá fazendo diferença? Porque esse vai fazer família, essa família vai ser preta, mesmo que ele case com uma pessoa branca, e aí eu tô levando alguém. Agora, se eu não tenho um amigo preto, se eu não indico um amigo preto, se eu não convivo com um amigo preto, e aí eu vou sempre fazer o seguinte, aí eu tenho os condomínios Minha Casa e Minha Vida, né? E aí eu vou ter sempre essa diferença, né? O preto tá no Minha Casa Minha Vida, o branco está na Lagoa, Ipanema, né? Copacabana, enfim. Mas como é que ele vai chegar nesse local se a origem dele... Ele não é filho
do cara que Sim. começou. Nosso país, ele é jovem. A escravidão, ela acabou, ela é bebê. Sim. É muito pouco tempo. Se Os você... nossos avós, né, são reflexo do tempo da escravidão. Exatamente. Dependendo da idade, tem avós aqui que ou tiveram escravos ou foram escravos, enfim. Exatamente. Então, assim, será que você tem essa consciência? Porque a gente fala muito sobre consciência hoje em dia, né? A consciência negra, consciência do preconceito sobre o hétero, o homo. Todo mundo tem consciência de tudo. Mas será que se você fizer um pouquinho, né? Um pouquinho assim, olha, eu ganho R$1.000. Se eu te der R$10 do meu dinheiro todo mês ali, toda semana, fazendo alguma coisa, não fazendo nada. Sim. Se eu tenho uma empresa que contrata lá 100 vagas para telefonistas, eu vou pegar essa pessoa aqui para botar para essa vaga aqui. A gente estava num evento no Copacabana Palace ontem, né? Lindo, fascinante, maravilhoso. Ninguém me convidou, ninguém me perguntou se eu tinha algo interessante para somar naquele evento, com a minha experiência. Não sei se a Ana foi convidada, mas assim, eu não fui. Olhei ali à minha volta e não vi tantas pessoas em destaque, tá? Não vi tantas pessoas em destaque. Então, assim, será que essas pessoas que precisam dessa consciência, né? Como é que funciona? Porque eu preciso de ajuda, né? Eu hoje, assim como a Ana falou um pouco da vida dela, eu não sou mãe solteira, mas eu sou filha de uma mãe solteira. Uma filha única de uma mãe solteira, né? Venho de São João de Meriti, de um lugar onde o saneamento básico só chegou em 2015. Onde toda a chuva, a gente torcia para que a gente não perdesse tudo, porque se a água não viesse por baixo, ela viria por cima. E até hoje a minha mãe tem pavor da chuva, porque a gente perdia tudo. Tudo nada que tinha. Entendeu? Então, assim, a nossa batalha já é muito difícil. Só o estudo tira a gente daquele lugar cômodo. A minha mãe era uma mulher que só tinha até 5ª série, mas acreditava que o estudo era capaz de fazer pela filha dela diferente do que fez por ela. Mas hoje, sem ajuda, talvez você fica sozinha correndo atrás dali, ó. Sim. Então, às vezes, a consciência que eu faço, aí eu volto para minha roda social, é o seguinte: me dá uma oportunidade. Deixa eu mostrar para você o que eu fiz ao longo dos meus 40 anos para estar aqui. Sim. Deixa eu mostrar para você que a cor da minha pele não modifica o meu turbante, o meu batom, a minha roupa extravagante, o meu samba não vai impactar no que eu vou entregar para você dentro do seu condomínio. Eu tive uma experiência conversando com uma pessoa no Leblon, e aí como a gente está com empresa, às vezes a foto, até mudei recente, se você falou comigo no Zap, você vê que minha foto agora está perfil. Mudei a logomarca para o rosto porque eu tive uma experiência muito ruim. Ficava a logo da empresa e eu estava negociando um condomínio no Leblon. Negociando. Já imaginei o final da áudio, história. e falava, e a pessoa me adorou, e um monte de elogio, e o currículo, e não sei o que e tal, e avançando. E aí tava na minha mão. Pronto Eis pra que ele fechar. marcou uma reunião presencial. Marcou a reunião presencial, eu fui na reunião. Quando eu cheguei, a pessoa que veio me receber já não me reconheceu. Aí eu falei, sou eu, você tem falado comigo? Sou eu. Tá, aguarda aí. Tá bom. Aí fiquei lá sentada. Aí subiu, daqui a pouco interfonou, aí o porteiro, pediram para você subir. Aí eu estou na frente do elevador, né, esperando elevador social e serviço lado a lado. Aí chegou uma senhora, olhou para o porteiro, vou lembrar até hoje o nome dele, seu Valmir. Seu Valmir, o elevador de serviço está quebrado? De novo? Aí o seu Valmir regalou o olho. Não, dona Beth, não está quebrado. Mas por que essa pessoa vai pegar o mesmo elevador que eu? O elevador para as pessoas que vão prestar um tipo de serviço na casa de alguém. E assim, eu sou uma pessoa que, por ter trabalhado na alta administração de uma empresa grande, eu me visto muito bem, sempre me vesti muito bem. Desde muito jovem, até porque eu fui trabalhar com 14 anos. Então, eu tô sempre muito bem vestida. Sim. Tá? E aí, assim, não tinha por que ela me confundir com nada que fosse. Era uma pessoa como ela estava vestida igual a ela, não estava suja
entendeu? Não estava com roupa de banho, não estava com nada, não vou nem caracterizar o uniforme. Não tava uma pessoa normal. E aí o seu Valmir começou a ficar desesperado, eu virei para ela, falei assim, eu não entendi, a senhora tá fazendo isso porque eu vou pegar o elevador com a senhora, eu tô vindo para uma assembleia. Eu não sei a Ana Paula, mas eu sempre tento não fazer o embate primeiro, sabe? Tentar entender que a gente tem um problema histórico, que eu não vou resolver isso de uma vez, e se tiver uma briga, quem vai sair presa dali sou eu. E aí, assim, eu vou tentando, entendeu? Eu vou tentando o máximo que eu posso. E aí, subi. Quando eu cheguei na assembleia, todo mundo me olhou. Eu me senti a escola de samba. Eu me senti com o olhar de quando eu era passista da escola de samba. Eu falei, pô, mas eu tô de calça, de blazer, brinco pequeno, pouca maquiagem. Passou. Saí de lá, tá bom, eu não consegui terminar. Aquilo que eu vinha conversando com ele há semanas foi uma reunião que não durou um minuto. Eu não levei um minuto. Semana seguinte ele não me retornou mais, já tava tudo certo. Eu tinha mandado pra ele a cópia do contrato. A assembleia era só uma formalidade para ele me apresentar para as pessoas, mas eu era a síndica. Sim. E aí ele não ligou de volta. Aí eu falei assim, eu quero escutar. Aí meu marido, deixa isso pra lá. Eu falei, não, eu quero. Ah, você gosta de sofrer? Eu falei, não, eu quero escutar. Aí liguei pra ele. Ele não atendeu, aí mandei um áudio. Aí eu falei assim, oi, tudo bem? Eu só queria saber quando é que eu posso começar. Aí ele, então, Jéssica, desculpa, eu fiquei muito ocupada, eu não consegui te responder, mas depois que as pessoas te conheceram, dessa forma, depois que as pessoas te conheceram, por ser um prédio no Leblon, né, as pessoas são mais antigas, tem um posicionamento um pouco diferente. A gente achou nos condôminos, é melhor. A gente achou melhor, né? Eu até falei, gostei muito de você é maravilhosa, fala bem, tem uma boa postura, mas as pessoas ainda ficaram assim. Aí eu insisti, assim como? Desconfortáveis, eu não sei te explicar, mas a gente optou por uma outra pessoa e a gente ligou para ela e a gente está agora, de repente, fazendo o mesmo processo com ela, vai ser ela. Tá bom, obrigada, desliguei. Aí passou, eu falei, pô, eu vou descobrir que outra pessoa é essa, gente, não é possível que eu vou ficar com isso guardado em mim. Mas deixa isso pra lá, cara. Eu falei assim, não, eu preciso descobrir. Aí eu tenho um amigo, né, que é eletricista. Aí, às vezes, ele distribui cartão e tal, sim, né? É branco e tal. Botei ele pra ir lá. Você faz favor pra mim? Faço. Mulher diferente, viu? Você vai no condomínio oferecer esse serviço? Pergunta pra mim quem é a síndica. Vai perguntando. Pois ele foi lá. E aí ele deu a sorte de encontrar com a pessoa. Era uma pessoa branca, loura, de mais ou menos os seus 42 anos, 43. Respondido. Entendeu? Então, assim, é difícil você convencer das pessoas que ela tem uma reparação histórica para fazer. A gente precisa dessa reparação. E eu não quero, é igual eu falo, eu não quero me juntar em comboio e fazer eu contra ele, mas eu quero ser igual a você. Sim. Entendeu? Eu quero casar com você se você for uma pessoa branca, porque eu escolhi, porque eu amo você pela pessoa que você é. Agora, se eu ligo a minha televisão, eu tenho uma família preta, ela tem que estar casada com a pessoa preta, a criança tem que nascer preta. A minha filha é preta, da minha cor, com cabelo caracolado. O cabelo dela não é crespo como o meu. As pessoas já esperavam, quando eu estava grávida, que ela viria com black. A Pérola tinha que ter um black. Aí quando a Pérola nasceu, que veio aquele bebê de cabelo escorrido. Ah, mas ela não tem. Não tem, gente, porque as pessoas se misturam, qual o problema? Sim. Então, assim, eu acho que mais do que segregar, eu acho que a gente precisa brigar por ser igual, né? Por escolher se eu tenho um problema de dinheiro, tá na minha casa, minha vida, porque aí eu estou contando com apoio, né, de financiamentos mais acessível para aquela determinada pessoa que tem renda tal, tá? Mas eu preciso de educação e de bolsa do dono da escola para que eu possa passar num concurso, ser remunerado igual aquela pessoa branca e poder comprar o meu imóvel na Tijuca, na Zona Sul, aonde quer que seja. E não estudar ali num colégio que minha mãe pode me dar. Aí o colégio municipal do bairro, a professora não está nem aí. E aí eu tenho pouca educação, pouco conhecimento. E aí eu termino meu segundo grau. Quando eu termino, de qualquer jeito. E aí eu não tenho condições de fazer uma prova. E aí eu não entro. Eu caso com alguém. Aí meu filho também é preto. E a gente vai morar onde? Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Minha Vida. Como é que a gente vai melhorar isso se você não olhar para mim de uma forma, podendo conceder para mim o seu apoio?
ver a competência que a Ana Paula tem de promover um evento no Copacabana Palace, se ela quiser. Sim. De levar o chá das síndicas. Um empresário desse olhou para ela como potencial e falou assim, vem para cá, para esse lugar aqui de elite, vamos botar isso aqui? Vamos trazer os seus, vamos migrar os seus com os meus? Sim. Falta isso. Eu acho que... Eu quero falar um pouquinho, fazer um resumo do que a Jéssica falou, que é o seguinte. Eu sou nascida e criada na Zona Sul, na Sarromã 200, no Morro do Cantagalo. E eu me lembro que a primeira vez que um podcast de muita audiência me convidou, ele queria que eu falasse do poder paralelo. E aí, resumindo um pouco do que ela falou, hoje eu moro na Baixada Fluminense. Desde quando eu fui síndica, eu sempre levantei a bandeira da Baixada Fluminense. Eu também trabalhei com petróleo e gás, eu também trabalhei com a construção civil. Eu já coloquei muito patente alta da Petrobras, manguaçado, dentro do Uber para ir para casa. Porque ele confiava em mim, na mulher preta, Sim. que ele não sabe nem onde que é Duque de Caxias. Mas sabe por quê? Porque eu fui buscar o conhecimento. Eu saí da minha zona de conforto. Eu ainda moro lá porque tem um propósito de Deus que não tem nada a ver com o assunto que a gente está conversando aqui. Quando Deus quiser me retirar, eu vou ser retirada assim. E aí eu não vou entrar nesse parâmetro para explicar. Mas assim, ó, Condomínio Minha Casa e Minha Vida, um projeto muito bom para as pessoas que moram em beira de rio, em palafitas, em barracos, etc. Eu morei na beira do rio Calombé e todas as vezes que chovia, amiga, eu também tinha medo da enchente. Meu filho perdeu uma coleguinha de 18 anos que pegou leptospirose. Hoje eu moro no 5º andar, a minha filha fica me zoando, falando assim, mãe, pelo amor de Deus, você já tem 52 anos, por que você escolheu morar no 5º andar? Foi um sacrifício pra gente se mudar, imagina quando a gente foi embora, que não sei o quê. Tem hora que eu não aguento subir a escada, mas por quê? O meu trauma é excesso de água e falta de água. Nesse condomínio Minha Casa e Minha Vida, eu fiquei 2 meses sem água. Só que assim, diferente de você, meu amor, eu sou do pau quebrando de verdade. Eu vou pro poder público, eu vou pra MP, eu vou pro CRA, eu vou pro Secov, eu vou para onde tiver que ir. Os meus direitos têm que ser respeitados. Com certeza. Eu não posso sentar aqui e olhar para você e sentir que o seu olhar é preconceituoso contra mim, porque eu me retiro da mesa. Copacabana Palace. Eu fiquei super sem graça, porque parecia que eu era a dona do negócio. Ainda bem que a Dil é minha amiga e eu amo ela de paixão. Porque, assim, existia ambiente que as pessoas não tinham nem tanto dinheiro e elas me tratavam com indiferença. Mas hoje eu estou num ambiente que eu fico à vontade. E o dia que eu não me sentir à vontade, eu não vou mais. Com certeza. Porque o dia que eu coloquei o pé ali a primeira vez que eu vi as pessoas vestidas daquela maneira e que eu não estava adequada para o ambiente, eu comecei a comprar roupa no brechó, andar social. Sempre gostei de vestido longo, de roupa longa, mesmo que fosse colorida, etc e tal. Já frequentei, tem uma foto muito engraçada minha, não sei se ainda tá lá, mas no corredor do Sebrae tinha uma foto minha com uma roupa toda na estampa animal print, com blazer preto, eu sentada e do meu lado só tinha homem. Você acha que quando eu ia para os eventos da Petrobras tinha mulher preta lá? Claro que não. Só eu. Com 300 mil vestidos de onça, cada um com uma estampa diferente. Era onça, era leopardo, era capivara, era tudo. Mas eu ia toda colorida e botava um blazerzinho, porque sempre tinha um ar-condicionado. Mas eu fiz empreteco, eu frequentava o Sebrae, eu ia nos eventos de Macaé. Ana Paula, você tem doutorado, mestrado, cambalhota? Não. Mas o meu objetivo é impactar a vida das pessoas. Não é só eu e você aqui no podcast. Não. Todas as vezes que eu saio do meu condomínio, eu já impactei a vida deles enquanto eu fui síndica. E lá, as crianças, os adolescentes, ou até o poder paralelo, não me vê como a Ana Paula do Chá das Síndicas, ou a Ana Paula do Morro do Cantagalo, ou a Ana Paula, filha da Dona Aparecida.
Lá elas me veem como uma pessoa que ainda mora no condomínio Minha Casa Minha Vida, não fala palavrão, não fala gíria, não fica se sacudindo. E elas querem que o lugar que elas me veem, elas consigam chegar até lá. Porque eu insisto em dizer para elas isso. Então, lá onde eu moro, que tem um condomínio Minha Casa e Minha Vida, tem funcionários da Petrobras, tem jogadores de futebol que estão fora do país. É só você fazer aquilo que você ama. Se a gente perder muito tempo, igual eu perdi muito tempo olhando para o olho dos outros, o que os outros vão achar, o que os outros vão falar. Ah, tem preconceito. Ah, não pode entrar pela direita, eu entro pela esquerda. Ah, não pode pela esquerda, eu vou pela direita. Ah, não pode por baixo, eu vou por cima. Não quero saber. Eu não quero saber. Eu, Ana Paula, sou cidadã brasileira e vou brigar sempre pelos meus direitos. Ah, se a pessoa vai... Não quero saber. Eu não quero. E eu sou tão da confusão, que eu arrumo confusão dentro do banco, pô. Eu arrumo confusão dentro do banco. Ah, o cartão agarrou ali. Agarrou? Fala com o gerente. A senhora não vai resolver? Não, peraí que eu vou resolver pra senhora. E é assim, desse jeito. Eu não deixo mais que ninguém desrespeite os meus direitos. Independente de ser cor de pele, independente da minha escolaridade. A primeira vez que eu fui no Copacabana Palace, eu não consegui chegar em um stand direito. Porque as pessoas chegavam para mim e perguntavam assim, qual é o seu nome? Não perguntavam o meu nome, perguntavam quantos condomínios eu tinha. Isso até hoje. E aí, qual o problema de você não conseguir um condomínio no Leblon se você tem tantas expertise como? Mas eu não estou lamentando o condomínio no Leblon. Estou contando sim, a história que aconteceu nessa região. Sim, mas o que acontece? Você tem competência para ser síndico em qualquer lugar. Mas a minha competência também não está em jogo, até porque isso sobre a autoestima, né? Graças a Deus foi muito bem trabalhado e a minha autoestima está em dia. Sim. Eu sei quem eu sou, como eu sou e para onde eu vou. Tá? As pessoas que são preconceituosas. Exatamente. Aí é um problema muito mais dele do que meu. Deles, claro. Então, assim, a gente colabora, né? Quando a gente tem... Porque também não adianta o seguinte, eu preciso, para eu poder impactar alguém, eu preciso estar firme. Isso. Eu preciso ter certeza do que eu estou falando. Isso. Né? Eu preciso conhecer o assunto do qual eu estou falando. Né? Porque às vezes a gente fala coisa, né? O vento leva, a gente se perde na conversa. Então, assim... cada um tem uma parte bem bacana que é o seguinte, assim como as pessoas brancas, existem vários tipos de pessoa preta, entendeu? Existe você da confusão, que aí, olha só, às vezes o cuidado na palavra confusão é porque para essa pessoa a confusão é barraco. E a confusão não é barraco. Não é. A confusão é brigar pelo seu direito. Exato. E brigar pelo meu direito, eu vou brigar. Exato. E acionar o poder público, eu vou acionar. E reclamar... Agora, eu não vou fazer escândalo. Não. Eu não vou bater o ombro, sacudir o ombro e bater a mão. Isso aí. Então, assim, às vezes, a gente fala uma coisa... E as pessoas interpretam outra. Então, quando a gente fala confusão... nossa, eu tenho 1,80 m, né? Nossa, a Jéssica tá aí com essa voz grossa, vai arrumar confusão. O pessoal acha que eu vou chegar lá, vou quebrar tudo, vou subir na mesa, né? E vou matar outra pessoa. Sim. Entendeu? Então, não. Eu vou resolver o meu problema e de uma forma bem constrangedora, né? E dentro da lei. Dentro da lei você vai enquadrar essa pessoa. Isso. Eu acho que eu queria entrar nesse ponto exatamente, porque eu adoro quando vem duas pessoas aqui e elas trazem pontos de vista diferentes, porque enriquece o programa, enriquece o debate. Então, mesmo vocês duas tendo perfis diferentes para lidar com uma mesma situação, eu queria perguntar para vocês que dica vocês dariam para um síndico? E aí eu entro, como a Jéssica bem falou, qualquer síndico, seja preto, seja branco, seja o que for, fazer entender que dentro de um condomínio valem as leis do país e que o racismo, que é crime fora do condomínio, é fora dentro do condomínio e que certas atitudes não podem acontecer dentro de um condomínio. Como passar isso para quem está lá morando, para quem está lá trabalhando, para quem está lá prestando algum serviço? Eu falo muito sobre isso porque eu fui síndica de implantação. Eu não sei se a Jéssica vai concordar com o que eu falo, mas quando o condomínio ele é mal implantado, ele dá uma dor de cabeça que você pode colocar o melhor síndico ou síndica, que você não vai conseguir direcionar novamente esse povo que mora nessa comunidade. Porque você tem que direcionar ele no começo. É como se fosse uma criança
que começa a engatinhar, fica em pé e anda. Sim. Então, se no começo era bagunça, eles faziam o que queriam, ganhava quem gritava, etc e tal, fica muito mais complicado. A gente fala muito de comunicação. E eu fiz um podcast com uma pessoa e ela falou para mim assim, as pessoas esquecem que comunicação é o que a outra pessoa ouve também. Sim. Porque às vezes eu posso falar uma coisa, né, Jéssica? E a outra pessoa entender outra, como a palavra confusão. E aí o que eu sempre digo? Você tem que ver o perfil. Por quê? Eu tive uma experiência lá muito engraçada com a administradora que ganhou a licitação da Caixa Econômica porque ela chegava lá e achava que estava tratando com um condomínio de alto luxo. Jéssica, eles chegavam lá com um monte de papel e dava o edital de convocação, com as informações, assim, igual vocês deram, para todo mundo. Na hora, era automático. 70% das pessoas pegavam aquele papel, destacavam o grampo, dobrava, fazia um barquinho, um chapeuzinho e dava para as crianças na assembleia. O cara da administradora ficava apavorado olhando para minha cara e falava assim, mas como que a gente vai seguir a pauta se eles não estão acompanhando? Eu falei, esse amigo, se você não for objetivo no gogó aqui, não vai. Então, primeiro você tem que saber qual o perfil, qual é o tipo de comunicação que essas pessoas querem. No começo, você vai utilizar todas. Informativo no vídeo do elevador, impresso junto com o boleto todo mês, o que vai acontecer, o que aconteceu no mês anterior. Hoje em dia nós temos a tecnologia com aplicativo, ou então você pode botar um grupo só de transmissão de informações para as informações não se perderem. A gente tem um monte de jeito de comunicação. Mas eu tenho uma dica aquela dica, sabe, de milhões? Eu tenho uma dica de milhões. Faça eventos dentro do seu condomínio. Qualquer tipo de evento. Faça com que uma simples reunião quinzenal com seus condôminos e com o seu conselho, ou até a própria assembleia, vire um evento. Um evento mesmo. Por exemplo, eu fui para uma assembleia para me candidatar e as crianças corriam entre as pessoas assim, para tirar atenção. Eu falei, gente, cadê o cara do pula-pula? Cadê eu não sei quem? Tá entendendo? Porque aquilo ali tira a atenção do pai. Aí, às vezes, a assembleia demora tanto porque as administradoras não sabem filtrar. Porque uma coisa é você ir para uma assembleia que tá eu, a Jéssica e mais um candidato. A outra é a realidade de hoje, que você chega lá, tem 8, 10 empresas disputando. Até a pessoa ouvir a proposta das 10 empresas, aquilo fica cansativo. Desculpa, é um absurdo, né? E você nem gravou o que a primeira falou. Não, Ana Paula, e essa sua dica eu acho sensacional e que cabe a tantas situações. Sim. Porque isso também faz com que aquela comunidade que ali pertence, seja o condomínio, seja... Se alinhe. Crie laços. Isso. Se veja como humano. Sim. Que descubra que, caramba, a Jéssica falou aqui de carnaval. Eu adoro carnaval. Ah, você falou do condomínio Minha Casa Minha Vida. Ah, já trabalhei com Minha Casa Minha Vida. Você começa a criar laços a pontos de interseção. E que você rompe exatamente, como a Jéssica colocou antes, essa separação. Você começa a pertencer mais aos mundos e ver que, cara, é humano. É humano. E vamos ter pontos de interseção o tempo todo. Seja vividos ou não vividos, ou pontos de interesse, ou pontos coletivos. Gostos diferentes, né? Saberes diferentes, mas somos humanos. Exatamente. E aí, indo para a prática mesmo, que eu acho que realmente eu quero um momento específico para a gente falar dessa ideia. Mas... que ações antirracistas a gente pode ter no condomínio ali? A gente já indo pra prática mesmo, pro dia a dia. Pra técnica, né? Pra técnica. Entrei no condomínio, agora assumi esse condomínio, seja eu branco, negro. O que eu faço? O que a gente pode, de fato, mudar naquela coletividade? Porque é isso. Ah, é um condomínio no Leblon onde tem pessoas brancas. E eu espero, luto, e que venham pessoas pretas pra morarem ali. Como fazer com que que aquele ambiente, que aquela comunidade comece a mudar? Sim. Acho que é isso. Usando um pouquinho, aí, falar um pouquinho da Jéssica fazendo, né? De maneira bem sutil, a gente sabe que o racismo, o preconceito, o preconceito não está só pro preto. Então, quando eu chego chegando num condomínio, eu trago à tona, né, e divulgação do problema com o idoso. Sim. Do problema com a pessoa que é homossexual, né? E aí a gente pega o que tem
na lei e a gente faz campanhas sobre todos esses assuntos, né? E isso é uma maneira sutil de você falar assim, olha, estou tratando de todo tipo de discriminação. Que entra na questão da comunicação que a Ana Paula trouxe, né? Usando essa comunicação para trazer esse assunto. E aí a gente... Primeiro passo é a divulgação. Divulgação, olha, a legislação diz isso, a punição é essa. E a outra, depois, quando você vai... Aí você percebe que o seu condomínio tem um comportamento mais para esse tipo de pessoa, ou mais para esse aqui, né? Eu tive um prédio que teve... Toda vez que a gente botava um auxiliar de serviços gerais preto, né? A pessoa não durava. Aí ficou a primeira vez, só que assim, olha que absurdo. O preconceito não era do morador, era dos funcionários. Era dos funcionários. Eu cheguei lá, tinha um rapaz branco. E aí ele saiu. Aí eu indiquei um rapaz preto. Não durou 2 meses, o rapaz pediu para ir embora. Aí eu, Ezequiel, o que que houve? Ah, dona, não, vou arrumar um negócio melhor, não sei o quê. Não, pode falar. Aí a pessoa não quer a pessoa mais humilde, ela não quer te dizer, me fala, eu vou com você. Aconteceu alguma coisa? Aí você já sabe o que que é, né? Alguém fez alguma brincadeira de preconceituosa com você? Me conta, me diz quem foi e a gente vai resolver esse problema. Não, dona Jéssica, olha só, a senhora já foi muito legal comigo. Deixa eu ir embora, me dá só o que eu tenho desses dias que eu trabalhei, eu quero ir embora. Aí você também não consegue obrigar, né? Tá bom, Ezequiel, então eu vou te arrumar um outro lugar, vamos para um outro lugar. E aí você começa a trazer para conversar e mostrar assim, olha, deixa eu te mostrar aqui o que acontece hoje com a intolerância legislativa, vamos chamar assim, para uma pessoa que pratica isso contra uma pessoa que seja preta, que seja gay, que seja idosa. Aí essa pessoa te olha, mas eu não fiz. Aí a pessoa se acusa, né? Falei, então, olha só, eu não vou tolerar, tá? Eu não vou tolerar, se isso acontecer de novo, eu vou te advertir, se eu te advertir, eu vou te demitir. Somente for sobre e eu vou te denunciar, mais do que isso. Isso a gente está falando sobre funcionário. Agora, sobre moradores, é chamar para conversar e mostrar o seguinte, olha, eu não sou seu amigo, eu sou uma síndica profissional, tá? Eu sou imparcial, eu tô aqui para trabalhar, e se você furar a legislação, a gente vai ter que trazer as punições. Agora, se a sua convenção não está atualizada para isso, o primeiro passo é que eu já estou atualizando ela e vou praticar aquilo que está ali escrito, associado ao Código Civil. E a lei se sobrepõe à convenção, ao regimento Exato. interno, independente do que está escrito ali, né? As pessoas querem muito debater em cima disso. Não, porque a minha convenção, a gente faz não sei o que da convenção, fala assim, olha só, eu tive um caso agora. Sua convenção é de 1961. Nós estamos em 2025. Tem palavras lá que não são nem praticadas, que nem eu nem você sabemos nem o significado. Só que tem uma coisa que manda em todas as outras, porque todas as outras ficam abaixo. É o Código Civil. E aí, eu vou dar o direito da outra pessoa ter o direito dela respeitado. Porque você tem... Eu falava muito essa frase lá, né? Eu tinha algumas frases clichê que eu fazia lá, que eu falava assim, ó, o seu direito termina quando começa o da Paula. E aí o pessoal ficava impactado. Ou então eu falava assim, vamos fazer o seguinte, você disse pra Paula que ela te incomoda? Não. Eu vim falar diretamente com a senhora porque a senhora é síndica. Falei, a partir de hoje, eu não recebo reclamações que não tenham vindo depois que você falou com o seu vizinho. Sabe por quê? Deixa eu falar pra você. Qual é o seu parente mais próximo? Aí ele, é fulano. Não, não é não. Seu parente mais próximo é o seu vizinho. Porque se você tiver com uma criança dentro de casa e você esqueceu ela trancada, se tiver um cachorro, se tiver um incêndio, se tiver alguma coisa, é pro seu vizinho que você vai pedir ajuda. E eu tenho um caso que acontece comigo. Eu não incomodo ninguém, eu sou muito chata. Muito, 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 muito chata. Porque eu não gosto que me incomode. Eu sou velha toda a vida. Não parece, mas eu sou velha toda a vida. Somos iguais, então, nisso. Na minha casa nunca teve som. A minha filha fala, mãe, nunca teve um som na nossa casa, o meu sonho é ter um som. Bote o som na sua casa, porque eu não gosto que me incomode. A minha vizinha adora um som e ela é eclética. Ela vai do gospel ao samba enredo da Grande Rio, ela bota ponto de macumba, ela bota o que ela quiser, tá na casa dela. A partir do momento que não me incomoda, porque eu trabalho home office. E aí, quando me incomoda, a primeira coisa que eu faço, seguir a regra que eu mesmo coloquei no condomínio, quando eu era síndica. Vou lá, toco a campainha, falo com ela. Vou lá, mando uma mensagem de WhatsApp, falo, tá ouvindo o meu áudio? Eu estou falando e você tá ouvindo a música. É assim que o meu cliente ouve a minha voz. Parece que eu tô trabalhando né? Aí,
Ela pegou, se conscientizou, tudo bem. Aí a gente tem um problema também com o cachorro. E é a mesma coisa. Depois que o cachorro faz xixi naquele lugar, aquele lugar é o lugar dele de xixi. E aí o responsável é o tutor. E aí eu fico vendo que as pessoas têm muito problema com isso, né? Eu sou a síndica, ex do condomínio, que tem um problema com isso. Aí um dia eu fui falar com a esposa dela, e aí ela estava com visita, se alterou. Eu falei, olha, eu não vou me alterar igual a você. Senão nós dois vamos ficar gritando no corredor, vão achar que é briga. Me dá sua licença que eu tenho mais o que fazer. A menina está fazendo faxina na minha casa. Fechei a porta. E aí a própria esposa dela chegou para mim e falou, Ana Paula, eu não me comportaria desse jeito. Eu falei, mas sabe o que acontece? Amanhã ou depois eu posso precisar de vocês e vocês precisarem de mim. Se a gente se brigar, ficar de mau humor uma com a outra, é pior. A gente precisa conviver bem. Eu sou o parente mais próximo de você e você de mim. Então, assim, é sobre isso. A gente tem que colocar nas pessoas a consciência de morar em comunidade. Sim. Nós somos o líder que temos que educar adultos que são muito difíceis. Sim. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Não adianta, tem que ter paciência. Eles são metidos a saber, eles não querem fazer, mas a gente vai ali, igual água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É um trabalho desse mesmo jeito. de formiguinha, né? Essa que a gente está falando. Tecnicamente, não tem uma receita de bolo para se seguir. Sim. Cada condomínio, cada perfil, cada público que a gente vai encontrar é diferente para determinados assuntos. Então, às vezes, a gente tem que usar a técnica, como a gente está falando, que é você falar sobre a legislação, divulgar algo sem ser tão direcionado no início, e depois começar a observar como essas pessoas vão se comportar diante daquilo. E trazer para uma conversa. Eu escutei uma coisa interessante na semana passada que eu estava num evento, e o cara falou o seguinte, o palestrante falou assim, o condômino, ele é covarde. Ele passa para o síndico a responsabilidade de si, de ter que chamar a atenção do seu vizinho que está te incomodando. E aí ele traça o perfil do vizinho, e aí ele não vai até lá, joga para o síndico a responsabilidade, porque se acontecer alguma coisa, quem vai resolver... Aí eu fico olhando para ele e falei, nossa, eu nunca tinha pensado dessa forma. Lá eu pensei e botei regra. Exatamente. Perfeito. Porque lá era complicado. Porque se eu fosse arrumar... E as pessoas... Olha só, sabe o que eu falo para os síndicos que eu dou assessoria? O seu primeiro dia de gestão é o seu primeiro dia de campanha para você se eleger. Então, você tem que ser mediador de conflito. Lá em 2016, não tinha os cursos de mediação de conflito e nem pessoas que faziam mediação de conflito. Quem fazia a mediação de conflito era eu, Ana Paula, gestora do condomínio. Então, eu tinha que ter jogo de cintura para poder conseguir tratar todo mundo. Então, o que eu faço? A minha tática, eu dou razão para os dois estão certos, os dois estão errados, mas no meio de vocês dois está a regra, que é o regimento interno, o Código Civil, a convenção. Não é e a Ana pronto. Paula, não é a Jéssica, Isso aí, é o isso certo aí. definido. Quando a pessoa é engambelada, gente, a pessoa é engambelada, porque ela chega lá com a maior pressão, dizendo, não, eu tô certa, que... Não, você tá certa sim, nessa parte você não tá certa. Aí na outra também eu dou razão para ela. Aí depois na outra parte eu não dou razão, eu tiro a razão dela. E pronto, eu acabo com esse conflito. E lá no meu condomínio aconteceu um episódio que eu adoro música das antigas, né? Aquele flashback. E aí tem um negão, né? E eu conheço a família dele, a mulher dele trabalha num motel ali na Washington Luiz. E eu sou muito de acompanhar, né? Todo dia, 4 horas da manhã, ela com 3 crianças. Sol, chuva, tempestade. Ela saía com aquelas crianças pro ponto para pegar o ônibus, para deixar na mãe. Pra ir trabalhar. Para poder voltar para Washington Luiz para trabalhar. Por quê? Ela morava no centro de Caxias. E, infelizmente, o programa Minha Casa Minha Vida coloca muito distante do centro da cidade. E aí, ela fazia isso todo dia. O marido dela estava desempregado, ele arrumava a casa, fazia o papel da dona de casa, porque ela estava trabalhando fora. Só que ele se amarra em arrumar a casa escutando música. E eu também. E aí eu compreendi essa parte dele. Só que o volume era muito alto, parecia que era surdo. A vizinha reclamava, mas tinha medo. Sim. É uma mulher querendo arrumar confusão com um homem de 1,80 m igual a você. E aí ela falava comigo, eu não pegava ele no fraga. Falava, eu não pegava no fraga. Falava, eu não pegava no fraga. Até que um dia que eu peguei. Quando eu cheguei lá, eu toquei a campainha, ele não escutou. Bati na porta, ele não escutou. Aí eu bati de novo com mais força. Falei, vou esperar o intervalo da música. Esperei o intervalo da música. Você dá uma batida aqui, pausar? Isso, pausou, eu bati. Aí ele abriu a porta. Nisso que ele bateu a porta, aí que o som veio com força.
Aí eu fui e falei, oi, fulano, tudo bem? Ele, tudo bem, dona síndica, porque Aí eu não que tinha ele se nome, tocou, né? né? Eu era dona síndica. Não. Aí eu falei assim, então, eu queria te pedir um favor. Lembra que eu chamei você lá na administração para conversar com você por causa do seu som alto? O senhor falou que não escutava o som alto. Aí eu vou abaixar um pouquinho. Eu falei, não. Ao contrário, deixa do jeito que tá. Vamos ali na sua vizinha que reclamou de você, que você ficou chateado, falou que você não escuta o som de uma maneira que incomoda ela. Vamos lá. Aí chegamos lá na vizinha, tocamos a campainha, ela atendeu. Falei, podemos entrar e sentar? Ela falou, pode. Entramos e sentamos no sofá da vizinha. Aí eu falei, aumenta a televisão. Ela falou, Ana Paula, tá no máximo. Aí eu olhei pra cara dele e falei, você tá escutando a Maria do Bairro falar? Aí ele, não. Falei, então, você tá incomodando ela ou não? Aí ele, todo sem graça. Pensa como você desmonta um homem de 1,80 m, que se você fosse arrumar confusão com ele, você perdia. Com certeza. Eu fiz isso com educação. Eu fiz isso dando consciência para ele que ele estava incomodando e passando do limite dele. E essa psicologia, eu não aprendi em curso. Sim. Eu aprendi Vivendo. porque eu fui uma mãe solteira que criei meus filhos dentro desse jogo de cintura para não perder ali o fio da meada, porque eu tinha que sair para trabalhar, tinha que ficar com terceiros, né? Então isso é muito bom. Usando essa mesma tática, tem um vídeo na internet que faz exatamente o exemplo que vocês mencionaram, por exemplo, de chegar numa loja e achar que a pessoa preta é funcionária, fazendo isso com pessoas brancas, e elas ficam numa reação tão, como vocês falaram, às vezes vocês, de certa forma, tão mal acostumadas com essa situação, só que quando você faz com uma pessoa branca, ela fica tipo assim, por que você tá achando isso de mim? Inconformada, né? Inconformada, quase nesse sentido. Mas aí é papo pra gente seguir em outro momento, porque se no condomínio vocês são mediadores dos conflitos, aqui a gente também é mediador do tempo. A gente já estourou o nosso. Que pena! Então a gente tem que encerrar, apesar do papo estar muito bom. Ana Paula, Jéssica, quero agradecer muito a participação de vocês. Paula, obrigado mais uma vez pela companhia. E deixando um recadinho sempre para vocês seguirem a gente, tanto no Spotify quanto no YouTube, e também no nosso Instagram, Conac_Condomínios e Conac_Imóveis. Um beijo para todo mundo, até a próxima. Tchau. Tchau, Tchau, até a obrigada. próxima. Obrigada, hein?